A nossa equipe que não está de trabalho pode sentar, tá? Tem bastante lugares. Graças a Deus está diminuindo a quantidade de lugares vazios. Cada semana vai enchendo um pouquinho mais. E assim a família de Deus vai aumentando. Você tem que fazer filho, irmãos. Quando você faz filho, a igreja enche. A gente conheceu uma família em um ministério que a gente participou, que eu acho que tinha uns 8 filhos. Ele chegava, a igreja enchia. Era uma igreja pequena. Quando ele chegava, era aquele alvoroço, né? Mas era coisa linda de ver. Amém. Vamos lá. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 João. Glória a Deus. 1 João. Aí você vai até o capítulo 3. A primeira carta de João, ela está lá no finalzinho, tá, irmãos? Antes de Apocalipse, vem Judas, e antes de Judas vem a primeira, segunda e terceira carta de João. Vou te dar 10 segundos aí para você localizar. Primeira João, capítulo 3, versículo 1. Achou? Amém? Tem crente aí? Achou? Amém. Então tá bom, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Espera aí que travou aqui. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Até aqui a porção que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Hoje é um domingo muito especial, é dia dos pais. Só para eu ter uma noção, fazer um censo do IBGE, quantos pais nós temos aqui entre nós? Pai de pet não vale, tá? É pai? Amém. Olha aí, tem bastante gente. Tem bastante gente, isso aí. Pais, tá, irmãos? Eu sei que tem mãe que exerce o papel de pai junto, por uma ou outra situação, mas são pais homens. Obrigado, Fré. E hoje é um privilégio nós estarmos todos juntos aqui, na casa de Deus, né, que é o nosso pai espiritual. Muitos gostariam de ter passado essa data com seus pais biológicos, como eu, por exemplo. Mas o meu pai já partiu para a glória. Alguns talvez não conseguiram porque seus pais estão longe, em outro estado. Dona Júlia ainda tem o pai vivo, Dona Júlia? Não mais? Ok. Quem sabe você não passou com seu pai porque você nem o conhece. Você é órfão, você nunca conheceu de fato o que é ter um pai biológico, a sua paternidade. Só que, por outro lado, ainda que por qualquer circunstância, por qualquer motivo, você hoje não tenha conseguido estar com seu pai biológico, saiba que o seu pai espiritual esteve com você. E esse pai espiritual, ele não é homem, ele não é o seu pastor, até porque paternidade de pastor não existe, seu pastor não é seu pai espiritual, mas esse pai espiritual que você tem é o próprio Deus. E esse pai te protege, esse pai te guarda, esse pai te direciona, esse pai te corrige quando precisa corrigir, esse pai puxa sua orelha quando ele precisa puxar, te diz não quando precisa dizer, mas ele ao mesmo tempo também te diz sim, quando você está apto ao sim dele. Esse pai também abre as portas quando ele encontra em você um coração preparado para que essa porta seja aberta. Nós falamos bastante aqui na igreja sobre isso, né? Às vezes você não consegue avançar ao próximo estágio, você não consegue ir adiante naquilo que hoje está a sua vida atual, porque ainda não está preparado para o que vem a seguir. Deus nunca vai te levar a um lugar onde você não esteja preparado nele, maduro nele para estar. Porque se ele te levar para esse lugar, ele corre o risco de te perder. Se a nossa maturidade não estiver bem firmada no Senhor, Deus não nos leva para o próximo estágio, porque a gente pode se perder. E se Deus ver alguma possibilidade de nos perder, Ele prefere que nós percamos algo que a gente goste do que Ele perca nós que Ele ama. Então, essa é a paternidade de Deus, uma paternidade que não só nos direciona, nos impulsiona, mas que também nos repreende. E esse pai espiritual, ele reuniu toda a sua família, seus filhos, eu e você, para estar aqui nessa noite para ouvirmos a palavra do Senhor. Então, vamos aproveitar essa data para a gente falar hoje sobre o amor de Deus expressado através da sua paternidade. O tema de hoje vai ser a paternidade de Deus, e essa paternidade ela envolve direção, correção,
proteção e entre outras várias coisas. Mas é importante nós entendermos corretamente a paternidade de Deus. Por quê? Porque só quem compreende que é filho pode viver os benefícios e direitos e privilégios que um filho tem. Imagina comigo uma situação aí muito hipotética, que o seu pai, você é filho do seu pai, você conhece, mas imagina comigo aí que talvez você não conhecesse o seu pai e de repente você descobrisse que ele era o Steve Jobs, o fundador da Apple. Já pensou? Que grande surpresa você, depois de muito tempo, descobrir, caramba, o meu pai era o Steve Jobs. E aí você vai ficar pensando assim, poxa, se eu soubesse quem era o meu pai, eu poderia ter desfrutado de muitas coisas ao lado dele. Poderia ter talvez desfrutado de muitas coisas dele também. Porque a filiação de filho, você só ser o filho, não é suficiente para você usufruir dos direitos e privilégios que um filho tem. Você precisa saber que é filho e exercer o seu papel de filho, se comportar como filho e viver como filho. Adianta eu ser filho do Steve Jobs e ele não saber, e nem eu? De maneira alguma. Eu vou morrer pobre e ele vai morrer rico. Acho que ele até já morreu, né? Então, só ser filho não basta. Você precisa entender e compreender a sua filiação para que, através desse entendimento, você possa viver experiências que somente um filho vive. E acredite, irmãos, tem muita gente que vive uma vida inteira em miséria espiritual porque não compreendeu a sua paternidade. Não compreendeu que tem um pai que é dono de todas as coisas, um pai que criou céus e terra e lhe chama de filho, e ele nunca conseguiu usufruir dos seus direitos e privilégios espirituais que um filho de Deus tem. E eu não estou falando de conquistas e bens materiais e nada disso. Você sabe que nós não pregamos teologia da prosperidade. Mas eu estou falando de coisas muito mais valiosas que o dinheiro não é capaz de comprar. Uma herança espiritual que está reservada para mim e para você. Uma herança que a palavra diz que é a vida eterna. Aqueles a qual Deus separou como filhos, escolheu como filhos, estão preparados, está guardado para estes uma herança espiritual que é a vida eterna. Então, queridos, para que hoje nós possamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos entender a respeito da paternidade de Deus e como ela se aplica diariamente na nossa vida. Amém? Você está comigo aí? Glória a Deus. Isso aí, irmão, não me deixa sozinho. O primeiro atributo dessa paternidade que Deus exerce sobre nós é o amor incondicional. Deus nos ama incondicionalmente. Projeta para mim, Adriel, Romanos 8, do versículo 38 e 39, por favor. Olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o tamanho do amor que Deus sente por você. É dessa maneira que Deus te ama. É nesse status que Deus olha para você, como um filho amado, que Ele é capaz de romper o que for preciso para te resgatar. Um amor que não te abandona, um amor que não te deixa sozinho, um amor que não te desampara, um amor que independe de condições exteriores ou interiores, um amor que não muda, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade. Nada é capaz de mudar o amor que Deus sente por você. Nem quando nós viramos as costas para Ele. Nem quando nós dizemos não para Deus e sim para nós. Ainda nesses dias, o amor de Deus não muda. O amor de Deus não se transforma. Mesmo quando somos contrários à sua vontade, fazemos birra e queremos fazer as coisas do nosso jeito, Ele continua nos amando com a mesma intensidade e fervor. Bruno, nada do que você faça é capaz de mudar o amor que Deus sente por você. Nada do que você faça, Camila, vai fazer Deus te amar mais. Nada do que você faça, Tiffany, vai fazer Deus te amar menos. O amor de Deus é imutável, perfeito, eterno, não muda.
nada é capaz de transformar esse amor ou mudar o sentimento de Deus. Algumas pessoas acreditam que fazendo algo para Deus com as suas mãos são capazes de atrair o favor de Deus e atrair os olhos do Senhor e dizer: nossa, olha como ele está se dedicando, agora eu estou amando mais ele. Puxa, essa semana ele deu uma vacilada ali, agora o meu amor diminuiu um pouquinho, agora ele vai ter que ralar, pagar o preço para ter o meu amor de volta. Irmãos, essa teologia de pagar um preço é antibíblica. O preço já foi pago por Jesus. O amor de Deus está consumado em Jesus por toda a eternidade. É o que diz o texto que lemos, é em Cristo Jesus. O amor se expressou de forma máxima na pessoa de Jesus. João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ou com tanta intensidade, ou com tanto fervor, com tanta entrega, não olhou circunstâncias, não olhou consequências, não olhou nada. Ele amou o mundo de tal maneira que foi capaz de enviar o seu único filho para que todo aquele que nele cresce, nesse filho, no seu sacrifício, na sua morte, na sua entrega, recebesse a vida eterna e não morresse. A morte que antes era um problema para o homem foi resolvida em Cristo Jesus. Personificada na pessoa de Jesus está o amor incondicional de Deus Pai. O Senhor nos ama, irmãos. Não importa se talvez hoje você se encontra nesse lugar, numa história, numa trajetória de abandono do Senhor. Quem sabe você está longe dos caminhos de Deus há um tempo e você diz: poxa, eu acho que Deus já se esqueceu de mim. Não se esqueceu. Jamais um pai se esquece do seu filho. Esse Deus continuou te amando, continuou te esperando, Ele continua te esperando. Nem os seus caminhos pecaminosos, as suas escolhas de pecado são capazes de fazer Deus te amar menos. Deus continua te amando. E ponto final. O primeiro atributo da paternidade de Deus. Esse pai, esse amor de pai é tão grande, nos enxerga com tanta compaixão, que ele mandou Jesus para aquela cruz, para morrer em nosso lugar, e através do sacrifício de Jesus, nos dar uma nova posição espiritual. Que posição é essa, pastor? A posição agora de filhos de Deus. Estávamos todos mortos em nossos pecados, transgressões, destinados à condenação eterna. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus, como um bom pai que era resgatar os seus filhos, e ele fez isso através de Cristo Jesus. João 1, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque antes de Jesus éramos criaturas. Antes de Jesus éramos somente o povo de Deus. Mas agora em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Você pode levantar a sua mão para o alto e dizer: eu sou filho de Deus? Amém. Então, é assim que Deus olha para você. Um filho que Ele ama incondicionalmente e que Ele vai fazer de tudo para cuidar, sustentar, proteger e direcionar. E isso nos leva ao nosso segundo atributo da paternidade de Deus, que é o quê? Cuidado, sustento e proteção. Projeta para mim Lucas 11, versículo 11, 12 e 13, por favor. Lucas 11, do 11 ao 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, todo pai, ainda que com suas limitações, suas falhas, seus erros, todo pai, ele olha para o seu filho com olhos de compaixão e ele quer cuidar e proteger esse filho. E eu estou falando, irmãos, de pai. Eu não estou falando de quem põe filho no mundo e abandona. Eu estou falando de pai, de homem,
que entende o seu papel e exerce a sua paternidade. Esse pai, mesmo sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ora, se o seu filho lhe pede um carrinho, você vai dar para ele uma pedra? Se o seu filho lhe pede uma bola, você vai dar para ele um tijolo? De maneira alguma. Que insanidade é essa? E quem dirá o nosso Pai Celestial? Quem dirá Deus? Será capaz de nos abandonar e não nos cuidar, não nos sustentar, não nos proteger, ou ainda nos abandonar? Todo homem que é pai cuida, sustenta e protege o seu filho, e assim é Deus conosco. Todas as necessidades que temos, todas as dores que sentimos, os medos que alimentamos, Ele está sempre pronto para nos socorrer. Todas as necessidades que temos, todas as dores que sentimos, todos os medos que alimentamos, Ele está sempre pronto para nos socorrer. Esse Deus, irmãos, Ele é como um pai que livra o seu filho dos perigos desse mundo. Por isso que às vezes algumas coisas na sua vida saem do controle e você não entende o porquê. Algumas coisas acontecem na sua vida e você fica pensando, poxa, mas por que será que está sendo dessa maneira? É difícil nós entendermos quando as coisas fogem daquilo que nós planejamos, daquilo que nós preparamos, idealizamos. Não é, Bruno? A gente idealiza um caminho e de repente Deus nos leva para o outro. A gente idealiza um resultado e de repente o resultado sai totalmente diferente do que nós gostaríamos que saísse. E como é difícil para nós entender e aceitar que ainda assim, nesses dias, o Senhor está no controle e Ele está cuidando de tudo como um bom pai. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, até o que dá errado para você pode estar dando certo para Deus. Até o que é ruim aos seus olhos pode ser bom aos olhos de Deus. Porque um dos atributos da paternidade de Deus é cuidado, proteção e sustento. Então não se apavora, não se desespera. Se algo está saindo do controle, deixa Deus fazer. Deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele guiar seus caminhos. Não tenta tomar para você algo que você já entregou para Deus. Quando você entrega a sua vida para Deus, que você diz, Senhor, a minha vida é tua, é tudo. Deus diz, tá bom, então agora eu vou conduzir do meu jeito. Eu perguntei aqui quantos são pais, irmãos. Você não dá direcionamento para a vida do seu filho? É claro que dá. Você mostra para ele, filho, é por aqui, esse é o caminho, esse é o projeto, faz assim, faz assado. E às vezes seu filho quer sair desse projeto, quer fazer diferente do que você está dizendo, né, Darley? E o que você tem que fazer? Você tem que puxar a rédea. Você tem que dizer, filho, não é assim. Infelizmente, o papai agora vai ter que te brecar um pouco porque você está se perdendo. E é assim que Deus age conosco, irmãos. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos, que são perfeitos e muito melhores do que os nossos. Só que nós precisamos entregar na mão de Deus e não querer pegar de volta, deixar Ele fazer, deixar Ele trabalhar, deixar Ele conduzir. Amém? Amém. Então, até mesmo quando não percebemos, Deus está cuidando de nós. Quantos chegaram vivos na igreja hoje? Ô glória! Ô glória! Você chegou vivo até aqui porque você é um bom motorista? Você chegou vivo até aqui porque você é um 007 que foi se cuidando ao longo do caminho? De maneira alguma, você chegou vivo até aqui porque Deus te protegeu e te trouxe com vida até esse lugar. Quando você se alimentou hoje, foi por quê? Porque Deus proveu o alimento para você. Quando hoje você botou uma roupa e se vestiu, foi porque Deus cuidou de você. Então, irmãos, o cuidado de Deus, a proteção de Deus está em todos os detalhes da nossa vida. Às vezes é nós que não percebemos, é nós que não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Mas se nós olharmos bem, se nós pararmos um pouquinho na nossa agitação do dia a dia e fecharmos os nossos olhos e refletirmos em como as coisas estão acontecendo, você vai perceber que você teve mais livramentos de Deus do que você imagina. Só o fato de você estar aqui já é um sinal do cuidado de Deus com a sua vida e da proteção dele com você.
Então, Deus ele cuida dos seus filhos, mas às vezes ele precisa nos disciplinar e corrigir. E isso nos leva ao nosso terceiro atributo da paternidade de Deus, que é disciplina e correção. Um pouco do que nós já falamos anteriormente. E acredite, o amor de Deus também se manifesta na disciplina e na correção. Você ama seu filho? Claro. Você não corrige seu filho? Claro. E o que você diz para ele? Filho, é por amor. Papai está fazendo assim porque o papai te ama. Eu falo para o Arthur, às vezes ele vem querer contrariar, fazer as coisas do jeito dele, 8 anos, já é cheio de si, né? E aí eu digo, filho, não é assim. Aí ele, papai está fazendo dessa maneira porque o papai te ama. Eu passei por esse ensino e eu preciso ensinar você. E aí a gente até diz, né? O dia que você for pai, você vai entender. Falou isso para os teus filhos também, Ney? Claro. Todo pai que ama seu filho, corrige. Todo pai que ama seu filho, disciplina. Se não, irmãos, não é amor. Pai que não disciplina seu filho, não ama. Pelo contrário, está sendo negligente com a sua criação e com a sua educação. A educação dos nossos filhos passa pela correção. E correção não é sinal de maldade, de maneira alguma. Correção e disciplina é sinal de amor. Às vezes você vai ter que pegar duro com seu filho, assim como Deus pega duro com a gente. Mas se não for assim, ele não aprende. E se não for assim, a gente não aprende. Olha só o que diz 1 Coríntios 11, 32. Pode projetar para nós. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Somos o quê? Por quem? Então não é o pastor que vai te disciplinar. Não é sua esposa que vai te disciplinar. Já tem homem dizendo amém. Quem vai te disciplinar é Deus. E a disciplina de Deus, ela vem, irmãos. Quando? Quando julgados. Nós passamos todos os dias pelos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre nós a todo momento. E esse olhar, se ele ver, se ele perceber que ele precisa disciplinar você, ele vai fazer. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. O propósito da disciplina de Deus não é te perder, não é te afastar dele, não é enfraquecer a sua fé. O propósito da disciplina de Deus, da correção de Deus na sua vida é para que você não seja condenado. Porque Deus não quer te perder, irmãos. Deus quer que você alcance a vida eterna com Ele. Deus quer que você viva de acordo com a vontade dEle. Então, se Ele está te corrigindo, agradeça. Se Ele está te disciplinando, agradeça. Por quê? Porque é sinal que Ele te ama. Se Deus não te amasse, Ele não te corrigiria. Olha só o que diz Hebreus 12, versículos 7 e 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Cric, 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 cric. Hebreus 12, 7 a 8. Falhou? A projeção? Travou? Tá bom, então eu vou ler para você. Se voltar a projeção, tu faz um sinal. Voltou? Aí. Era só para testar a nossa fé. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Opa! Deus os trata como filhos. A palavra está dizendo que você é filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Passa para o próximo. Mas, se vocês estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, ou seja, todos os filhos de Deus participam da correção de Deus. Mas se você não está participando da correção, se Deus não está te corrigindo, então vocês são bastardos e não filhos. Aí o negócio estreita. Por isso que eu estou dizendo, se Deus está te corrigindo, agradeça. Levanta as mãos para os céus e diz, faz a obra, Senhor. Mas quando a correção de Deus passar e ficar muito tempo sem te corrigir, das duas uma, ou você está muito bonzinho, ou você se tornou um bastardo aos olhos de Deus. Então, você é filho e isso é maravilhoso. Quando Deus precisa te disciplinar, não se assuste se Ele te disser alguns nãos que você gostaria que fossem sims, se Ele fechar portas que você gostaria que ficassem abertas, ou se Ele te afastar de pessoas que você gostaria de ter por perto. A disciplina e a correção do Senhor também passa por pessoas.
Então tem gente que não faz mais parte da sua vida hoje e que talvez saiu sem você entender. Provavelmente foi por conta da correção e da disciplina do Senhor. Foi porque ele sabia que ele precisava tirar aquela pessoa do seu caminho, tirar aquela pessoa da sua vida, para não te perder. Porque aquela pessoa talvez estava te levando para um caminho errado, estava sendo uma má influência na sua vida, suas atitudes mudaram, seus pensamentos mudaram, o que antes para você era santo passou a ser profano. Então, até isso Deus trabalha. Então, se Ele está fazendo, ainda que você não entenda, confie, porque a correção de Deus é um processo de amadurecimento e aperfeiçoamento. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. E essa correção é para te aperfeiçoar e te amadurecer, para que você não seja condenado junto com o mundo. Você quer ser condenado? Eu não. Então, precisamos confiar no processo de correção e disciplina de Deus. E isso nos leva ao último atributo da paternidade de Deus, que é o perdão inabalável. O perdão de Deus nunca falha diante de um coração verdadeiramente arrependido. Se hoje você está vivendo fora dos caminhos do Senhor, uma vida errada, uma vida que você sabe que não está agradando a Deus, ainda há tempo de você se arrepender, pedir perdão pelos seus maus caminhos e consertar as coisas. O perdão de Deus nunca falha diante de um coração verdadeiramente arrependido. Ainda que um filho caia, ainda que um filho se afaste da casa do pai, esse pai continua esperando pela volta desse filho, pelo retorno desse filho. A Bíblia nos conta a história do filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? Esse filho vivia na casa do pai e tinha tudo em fartura e abundância. Ele desfrutava de tudo que era do seu pai. Mas um dia ele resolveu pedir a sua herança antecipada e sair mundo afora, fazendo o que quisesse da sua vida. Achou que era o certo, seguir conforme ele mesmo gostaria de viver. E o pai atende ao seu pedido, dá a sua parte da herança, e ele com aquele dinheiro sai mundo afora e vai viver a sua vida dissolutamente. Só que, certa altura da história, esse filho se vê como praticamente um mendigo, se alimentando das sobras, e ele lembra daquilo que ele tinha na casa do pai, e ele cai em si, ele diz, poxa vida, lá na casa do meu pai até os empregados têm comida melhor do que essa que eu estou comendo. E ele prepara um discurso muito bonito para tentar convencer o seu pai. Ele diz assim, eu vou procurar o meu pai, vou voltar para casa e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E eu estou arrependido, eu quero que você me aceite de volta. E a Bíblia diz que ele sai em direção à casa do seu pai novamente. Só que olha que interessante. Quando ele estava na beira do caminho, à vista do seu pai, aquele pai já estava lá, aguardando pelo retorno do filho. E o pai, ao avistá-lo de longe, a palavra diz que ele vai ao seu encontro, o abraça e o beija, e aquele filho tenta fazer o discurso que ele havia ensaiado. O filho diz assim, olha pai, eu pequei, eu errei, me desculpa, me perdoa. Só que a Bíblia não diz que o pai se importou com o discurso do filho. A Bíblia diz que depois da justificativa do filho, o pai já diz, servos, tragam aqui um anel, roupas, sandálias, porque o meu filho que estava morto, voltou, ele foi achado, ele estava morto e ressuscitou, em outras palavras, né? Então, esse pai não estava preocupado com as desculpas daquele filho, esse pai estava interessado no coração do filho. A grande intenção do pai que aguardava pelo seu filho não era para saber assim, eu quero ver se ele vai me dar uma boa desculpa. Se ele não for muito bom e muito convincente, eu não vou aceitá-lo de volta. E aí ele vai ter que trabalhar como um dos meus empregados. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele pai, sem se importar com justificativa nenhuma, restituiu ao filho aquilo que ele mesmo abandonou. A escolha de sair foi do filho, não foi do pai. Mas quando aquele filho voltou, Deus restituiu novamente a posição e a autoridade de filho dentro da casa do pai. Aquele pai tinha muitos servos, muitos empregados. Mas aquele filho
o lugar dele sempre esteve lá. Nunca se perdeu. E essa história não é sobre o filho pródigo, essa história é sobre mim e você. Essa história é uma analogia, uma parábola a respeito da minha e da sua vida. De quando nós andamos por caminhos errados, não talvez ao extremo de dizer eu abandonei a Deus, eu andei por esse mundo afora, apostatei da fé. Não. Às vezes o virar as costas para o Pai se dá numa atitude pequena do nosso dia, aonde nós decidimos fazer do nosso jeito e não do jeito dele. Assim como nossos filhos fazem. Meu pai não sabe de nada, eu vou fazer do meu jeito. E aí ele vai, tenta dar errado, depois ele volta arrependido. Assim somos eu e você diante de Deus. Quantos de nós já não erraram nas suas escolhas, erraram nas suas atitudes, depois chegaram diante de Deus e disseram: "Oh Deus, sou eu de novo." Olha eu aqui mais uma vez. É assim, irmãos. Só que essa história do filho pródigo, ela não diz respeito ao filho. Ela fala mais sobre o pai que estava lá. O filho foi, se perdeu, se arrependeu e voltou. Mas o grande coração dessa história é que o pai nunca mudou o amor que ele tinha pelo filho. Quando aquele filho voltou arrependido, o pai o perdoou e restituiu de volta aquilo que o filho tinha deixado para trás. Então, irmãos, há perdão de Deus para mim e para a sua vida. Há perdão do Senhor para mim e para você, ainda que seja nos mínimos detalhes que a gente erra e falha e diz: isso é insignificante. Não, nada é insignificante demais no mundo espiritual. Então, se nós estamos com a nossa vida talvez um pouco desajustada, um pouco fora daquilo que é para ser, essa é uma noite em que o Pai nos trouxe aqui para dizer: filho, eu continuo te amando incondicionalmente, eu continuo sustentando, cuidando e protegendo a sua vida, e eu continuo te perdoando, não importa o que aconteça. Há perdão para mim e para você. Há perdão para mim e para a sua vida. E Ele não quer saber das justificativas. Ele não está querendo ouvir o seu discurso. Ele só está interessado na sinceridade do nosso coração. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor novamente a subir aqui.